Ah, Bom dia, como você tá? Tudo tudo bem? tudo jóia? Uma alegria estar aqui Que contigo bom. Que nesse bom, eu domingo, também. com todos que estão aqui entrando na live também. Vou compartilhar Sim, aqui com vocês que para mim é um grande desafio fazer uma live, porque eu acho muito estranho a gente conversar assim sem olhar para as pessoas, eu né? também acho. Mas Estranhíssimo. eu, Você já... eu acho que é um assunto extremamente importante para a gente estar conversando. E Sim. quando eu sinto essa responsabilidade, eu acabo abrindo, né, espaço interno para superar esses desafios e, e poder falar sobre isso, né? Então, eu e a Dani estávamos conversando no particular sobre algumas coisas e achei super propício que a gente pudesse compartilhar essa conversa nossa, né, Dani? Eu acho que a proposta é essa mesmo, que a gente faça uma conversa e que as pessoas também possam perguntar, quem quiser botar ali alguma pergunta, né? Eu acho que nós Sim. estamos vivendo um momento extremamente importante enquanto desenvolvimento da humanidade. Nós saímos, Hum, né, pensando assim que nós saímos de um movimento em termos de estudos científicos, entendimento do que é o ser humano, muito focado na questão da matéria, né? sim. E nós estamos indo para uma outra era, onde está se abrindo, né? A física quântica ajudou a trazer esse novo olhar. A gente está se abrindo para esse mundo do que é a energia, do que é vibração, né? E a partir daí muitos estudos científicos, teorias começaram a surgir a respeito desse entendimento, né, nosso como ser humano, como formado de energia. E estamos o tempo inteiro vibrando e a partir daí eu vejo que as terapias energéticas ganharam um campo muito grande de potencial de trabalho, né? E junto com isso veio muita coisa nova, Sim. que nos faz estar muito presente, observando esses fenômenos, para poder cada vez entender mais sobre o que é esse ser humano, né, constituído, que é energia, e em determinado momento a gente se densifica e se torna matéria, né? E ao mesmo tempo, nesse estado de observação, fazendo essas experiências dentro do trabalho terapêutico, observando os resultados com muita responsabilidade, porque nós estamos de verdade engatinhando nesse novo olhar para o ser humano, né? Sim. E não é novo e é velho, né? Porque se a gente for lá nas tradições antigas, nas filosofias orientais, na medicina, a gente vai ouvir falar de tudo isso que a gente agora está trazendo para um âmbito mais do estudo mesmo, da pesquisa, da teorização, né? E é muito interessante porque algumas pessoas já estão nesse trabalho há alguns anos, que nem você, né, Dani? Nem a gente aqui no Sim. Florescer, com bastante material de ter observado, né, esses processos com experiência, e é isso que a gente quer compartilhar aqui, né? Toda essa riqueza do que a gente vem fazendo nos últimos anos, e você vem aí bastante tempo trabalhando com isso também, e poder compartilhar esse olhar das terapias energéticas como processos de cura, né? E como que a gente Sim. conduz esse trabalho, principalmente quando a gente faz isso a partir da experiência corporal, né? Do nosso corpo, como esse grande cálice da experiência, né? Esse grande Sim. receptáculo que armazena toda a informação, né, ali, e que estão todas as nossas memórias traumáticas de dor e todo o potencial nosso enquanto experiência terrena, né? Claro, sim. É bonito você falar isso, né? Sempre houve, sempre teve aqui na humanidade e muito mais além do que a gente até conheceu ou foi explicado para a gente como história da humanidade, né? Quando você fala, é como um ressurgimento pela necessidade
do momento planetário que vivemos, desse salto quântico que está acontecendo, né? Que acontece em alguns momentos da humanidade. Muito obrigada por essa introdução que você falou, que é tão bonita, envolveu tantos temas tão pertinentes de fala, né? De troca, de abrir um pouco de perspectiva para as pessoas. Eu acho que nem eu nem a Fernanda estamos aqui para condicionar nenhum pensamento, pelo menos não é a minha intenção, nem para trazer nenhuma confusão e nem para fazer um julgamento. Não é essa a nossa intenção. A intenção é, desde onde a gente sabe que eu e ela somos duas pessoas que inspiramos pessoas e que temos um trabalho e acreditamos no que fazemos, e eu entrego isso desde da onde eu sinto e sempre da onde senti, desde o meu coração, desde a pureza e desde como eu sou, porque eu sou isso mesmo. Eu comecei a perceber, e não só eu, também algumas outras pessoas, minha irmã também, uma distorção muito grande no campo vamos colocar esse nome, do que se chamava ativação de Kundalini, despertar a tua Kundalini. E eu era a primeira que usava esse nome, e sempre usei, por vários motivos revelados para mim. Começava a escutar as pessoas dizendo, eu ativo o teu Kundalini, eu alinho os seus chakras. Eu disse, gente, mas quem ativa Kundalini de tem? Da onde tiraram isso? Chama de prana, chama de inteligência soberana, soberana suprema absoluta, Deus, energia da vida. É isso para mim. Né? É isso. Combinação. Chama de Ka no Egito, se vocês quiserem investigar, né, quem seja. Então eu fico arrepiada, porque é a energia da vida em nós e através de nós. Como isso se configura, ou como isso se transmite através desse campo de energia, aqui muda. Eu sempre digo, eles começam, tá, mas então é a ativação da Kundalini, venha despertar sua energia vital, venha... Eu digo, gente, mas vem cá, vocês vão mesmo ativar a Kundalini de alguém no campo? É isso que você faz? Como é que você vai explicar isso assim para a pessoa? E se a pessoa não sabe nem o que é, e é uma confusão isso? Vamos abrir, vamos ampliar, vamos abrir perspectiva do que você está fazendo nessa sala. Não deixando de honrar toda a imensidão da Kundalini, inclusive no próprio hinduísmo, mas ficou muito limitado nessa história da ativo a Kundalini, alinha os seus chakras. É lindo, é maravilhoso, não estou desonrando nenhum caminho desse. Mas, meu Deus, sabe o que eu experimentei através de todo esse campo que eu sigo experimentando? Uma expansão imensa de consciência de coração. Um contato impressionante comigo mesma, umas mínimas bases que eu tento transmitir, né? E é o que você trouxe no início da sua fala, de como a gente cuida esse campo que vai ser transmissão, esse templo, esse corpo físico, desde onde você está transmitindo, sem rigidez, desde o amor e sem julgamento. O ponto mesmo da nossa live, né? Chamar assim para essa conscientização que nós estamos fazendo, mesmo quem é terapeuta, de que forma que está trilhando esse caminho, né? Nessa ansiedade de buscar formações e mais formações, sendo que a experiência não está integrada em si, né? E também a forma como a gente vai denominando os trabalhos e vai trazendo mais confusão do que clareza. Porque nosso grande objetivo com os trabalhos terapêuticos e de transmissão energética, né, que envolve transmissão energética, é que a gente possa trazer realmente um processo de elevação, um processo de desenvolvimento para aquelas pessoas que chegam até nós. Então, uma das coisas que eu observo do campo de distorção, né, das terapias, das transmissões que se chamam, né, ativação de Kundalini, independente se é ativação de Kundalini, como a Dani está falando, se é liberação, se é uma descarga do sistema nervoso autônomo, né, se é o que está se movimentando, independente do que é essa energia que se movimenta em nós, que nome que ela tem, né? O nosso grande objetivo sempre deve ser o que isso contribui para o meu processo evolutivo, né? Para o meu processo de autoaprendizado. E eu vejo que desse campo, né, que estava falando da distorção que eu tenho visto maior, é uma busca das pessoas pela experiência, pela sensação, por sentir no corpo essa energia,
mas não com o objetivo de poder liberar os seus processos, poder olhar para aquilo que está se desvelando a partir dessa experiência. Não, porque eu estou num vício da sensação, no vício de experienciar isso no meu corpo, que é uma coisa realmente pode ser muito prazerosa, mas também pode ser muito Sim, doloroso, né? sim. Mas tem muitas pessoas nessa busca, como muito focado na experiência em si. Então, por exemplo, aqui a gente recebe muitas pessoas que chegam com uma expectativa tão grande porque ela quer experienciar aquilo que ela internalizou como a experiência de ativação da Kundalini, né? E aí fica naquela perseguindo a experiência sem antes se entregar e poder observar o que está aqui, qual é a experiência que está em mim nesse momento, como fonte de autoaprendizado, como fonte de observação, né? Então, como eu sou terapeuta, eu sou psicóloga, o meu caminho sempre vai ser ajudar as pessoas a olhar para aquilo que surge a partir da experiência, seja esse movimento da energia, nem sempre ela vai provocar tremores no corpo, porque muitas vezes esse movimento de energia vai ajudar a movimentar alguma emoção, alguma sensação. Energia se movimentando também. Vai movimentar uma memória, vai trazer uma memória da infância, vai trazer uma memória de dor, uma memória traumática. Aquilo está se movimentando. O que está se movimentando ali é muito precioso. É material e para que as pessoas possam se conhecer mais e cada vez mais chegar aí nesse centro de quem eu sou, né? Essa essência de quem é a Fernanda, de quem é a Daniela, que no fundo, quando a gente chega lá mesmo, a gente percebe que nós somos amor, puro amor, né? Essa experiência de estar ali interna, né? Assim como eu chego em casa, né? E também essas experiências que a gente facilita, porque é isso, ninguém aqui tem um poder além dos outros, simplesmente somos pessoas facilitando processos, e para mim, por exemplo, é mais fácil facilitar algo que já está em mim, onde a experiência já está integrada em mim. Então, se eu tenho isso em mim, é mais fácil eu facilitar isso, ajudar o outro aí nesse caminho. Se eu não tenho, por exemplo, na minha experiência, essa liberação no meu corpo, né? Como que eu vou facilitar esse processo se eu não tenho essa experiência em mim? Né? Ao mesmo tempo, se eu não tenho a experiência, por exemplo, de dar palestras, porque eu não sou uma pessoa que consigo sintetizar e colocar de uma forma didática um pensamento, eu não tenho como me dar uma palestra. Esse não vai ser o veículo, né? A forma como eu vou ajudar as pessoas. Então, nós estamos aqui também a partir de uma experiência pessoal, né, Dani? A partir daquilo que a gente integrou e a partir disso a gente consegue ajudar os outros. E o que eu vejo também nesses processos que nós estamos facilitando, que independente se é ativação de Kundalini ou não, além de ajudar as pessoas no seu processo de autodesenvolvimento, também entrar em estados alterados de consciência, em experiências transpessoais, para poder ajudar todo mundo a entender o que é o que é ser humano nessa existência, né? Porque a partir desse estado expandido é que a gente tem os grandes entendimentos a respeito de nós mesmos, a respeito da nossa experiência terrena, né? Então, é muito bonito porque a gente reconecta as pessoas a um espaço que é o que é a verdadeira natureza, né, do ser humano. E aí a gente vai dando esses flashzinhos que a gente faz muito aqui no Plenitude, né? Por isso que a gente chama esse nome. A gente vai dando esses flashzinhos de estar nesse estado de consciência mais expandida, onde eu consigo observar, me observar e observar
os fenômenos, ou experienciar, né, isso a partir de uma outra perspectiva, sem estar amalgamado nos traumas, na dor, né? Nós estamos num estado expandido, num estado de amor, poder reconhecer esse ser que somos, né? E a partir disso ressignificar a nossa experiência aqui no planeta. Então, a gente vai dando esses flashzinhos, vai, né? Vai trazendo as pessoas para esse campo de experiência para que, com o tempo, eu possa devagarinho ir ressignificando a minha experiência, devagarinho ir para dentro e sustentando esse estado interno também, né? Então, o que a gente observa muito aqui no Florescer é que é muito importante que a gente, todas as ferramentas que a gente usa, que a gente tenha um real entendimento do propósito daquilo que nós estamos usando. Para que nós estamos usando dessa forma e qual o objetivo? Porque nós aqui não estamos, por exemplo, para sustentar a experiência só pela superficial. Superficial das sensações, né? Que nem tomar Novalgina. Mas aí como é que vai fazer? Você não está indo na profundidade, né? E não é um julgamento, hein, gente? Não é isso. Mas é que aqui não está tendo uma percepção mais clara e um compromisso do seu processo de você com você mesmo, né, Fê? É maravilhoso, porque é tão maravilhoso saber que tem tantos seres disponíveis para trazer essa condição da liberação para que a gente se encontre cada vez mais com quem nós somos. E a gente sabe também que quando a gente começa a liberar aqui, começa a ver mais trabalho, né? Aí vem a transgeracional, vem a ancestralidade, aí você está trabalhando para o coletivo da humanidade. Então é tão bonito que, através desses campos, é verdade, eu não posso negar, eu experimentei coisas absolutas, tanto em mim, acompanhando pessoas, eu acho que eu cheguei a acompanhar, nesse tempo, mais de 4.000 pessoas, nesses anos que eu estou trabalhando. Então, esse cuidado de quando a gente escolhe acompanhar alguém no campo, o que você está oferecendo, desde onde? Né? Ninguém está mais avançado que ninguém, mas sempre está comprometido com o seu caminho, com o seu processo, para também estar acompanhando essas pessoas e ajudando ela dessa maneira como a Fê está falando, porque é absolutamente incrível que nesse momento da humanidade a gente consiga fazer saltos quânticos, às vezes, num processo de uma sessão acompanhando uma pessoa e às vezes num processo um pouco mais imersivo, né? Porque eu ofereço sessões abertas, não estou dando muitas sessões, mas eu estou muito comprometida com as formações, em acompanhar essas pessoas. O que a gente acompanha nessas pessoas de liberação que elas vivem, de estado de consciência alterado que elas conseguem levar para abrir uma percepção, um espectro muito maior na vida delas, com elas mesmas e além disso, né, que era como que a Fê estava falando, às vezes em uma sessão, às vezes em um dia de imersão, que eram processos inimagináveis há 10 anos atrás, há 5 anos atrás, nessa humanidade. Eu às vezes digo, meu Deus, minha vida, uma semana parece que passou 10 anos. Porque assim, é uma intensidade que a gente está vivendo, assim, o momento planetário está pedindo isso, assim. O tempo já é outro, a intensidade é outra. E as ferramentas que vêm, e que vieram e que vão seguir chegando, são com essa mesma proporção e intensidade, em magnitude de virada de chave muito rápida, que a pessoa faz um clique numa sessão que ela não fez 20 anos numa análise. Mas é verdade que a gente está com uma disponibilidade de terapeutas, chama assim se quiser, né? É como que alucinante os saltos que as pessoas experimentam, assim, quanto elas conseguem liberar de trauma. Então, você não pode vir para uma sessão seduzida, não deveria, tá? A gente recomenda. Não vem para uma sessão, não busca esse campo que está mais agora aparecendo muito, né? Que é a história da ativação da Kundalini, ou o nome que tiver, Inner Dance. Muito interessante trazer e não ser seduzido pelo que você está vendo e nem se ficar preso, como a Fê falou, vamos repetir, vamos bater na tecla outra vez, das sensações, e sobretudo as prazerosas, que são maravilhosas, a gente não vai mentir que seria mentira. É maravilhoso, quem não gosta de sentir coisa gostosa? Tá todo mundo querendo. E quando é ruim, que é ruim pra caramba, também te leva para uma condição de maravilhoso, porque te libera, mas é né? a questão, porque se eu vou só para ter experiência prazerosa, eu perco a preciosidade, a oportunidade Isso. também de ressignificar algo que é muito doloroso, mas olhar, né, Com colher, certeza. Com certeza. olhar, colher
essa experiência e ressignificar, né? Então, é mais Exatamente. a condição que eu me coloco como terapeuta, no momento em que estou facilitando um trabalho, e essa condição como me coloco como a pessoa que está experienciando também, né? Eu acho que é esse o grande cuidado que a gente tem que ter quando a gente fala dessas transmissões, né? O cuidado do terapeuta, do facilitador, com a sua experiência pessoal, porque a partir daqui, por isso que a gente fala, né? Coloquei uma pergunta ali no nosso cartazinho da live. Transmissão ou ressonância? Transmitindo, Uhum. ressoando com esse campo ao mesmo tempo, né? E Sim. enquanto eu transmito e eu ressoo, eu preciso também estar dentro da minha experiência, porque é isso que eu transmito, é isso que eu ressoo, e o quanto que a gente, como terapeuta, precisa cuidar, né, da nossa Claro. do nosso processo de desenvolvimento, porque é isso que a gente está trocando, é isso que a gente está ressoando, né? Claro. E Você transmite o que você é, né? Você é o que você vibra, e desde onde você vibra, você transmite o que você é. É tão importante, porque o lugar de quem acompanha alguém é um lugar tão de tanta responsabilidade. Essa história de cuidado quando você se coloca a acompanhar alguém, que você também não se descarregue e não esteja acompanhando desde um lugar de carência, de ego, de querer ser visto, de querer ser validado, porque aqui está em distorção também. E aí vai estar em distorção você com você mesmo. Então volta para cá, entende que você também precisa de um espaço de o tempo inteiro dessa conversa com você mesmo, conversar com você e também perceber quando você precisa ser acompanhado por outra pessoa e estar nesse lugar de que alguém te acompanha, né? Porque se o outro é você e você abre esse espaço, é tão bonito isso, né? Outra coisa que eu queria dizer que é muito interessante, porque eu vejo muitas pessoas, tanto os que vão acompanhar, quanto os que vão a receber, e estou falando agora dentro do campo energético da transmissão e ressonância dessa energia inteligente em nós, através de nós, né? Que é a história de que tanto a pessoa que busca mover aquele corpo, como a pessoa que vai e também quer viver aquela coisa maravilhosa que viu na internet, tá todo mundo movendo o corpo. Não é isso, gente, pelo amor de Deus. É que vai muito além. É maravilhoso o corpo movendo, não vamos falar mentira. Mas não é isso, é muito mais profundo que isso. E um corpo, ele se move por milhões de questões diferentes. Uma delas é a que a gente mais agradece, porque é a que mais vai te levar a uma situação, a uma posição, a um lugar de expansão de consciência e empoderamento, é quando você começa a viver as liberações de trauma. Quando você começa a liberar trauma, né? Eu sou de família de médicos e eu escutei muito isso, até eu tinha um pouco de resistência em usar o nome trauma, porque para mim estava muito associado à medicina e era uma parte de, acho que rechaço, como se fala, rejeição minha, né? Talvez julgamento meu com os meus familiares mais médicos, e que é tão maravilhoso, cara. Quando as pessoas começam a tremer, começam a se balançar, elas estão liberando uns traumas impressionantes, é incrível. E logo às vezes entra com emoção, e é choro, e é grito. A gente não está falando sobre movimentação de corpo, não. A gente está falando de algo muito profundo e muito necessário nesse momento planetário, que é a abertura através de toda a liberação de trauma, que vai muito além de nós e essa concentração mais Daniela como personagem, Fernanda, ela, e o que ela tem de trauma, que nós temos de trauma, para colocar mais sintetizado como trauma, senão que a gente está liberando pela humanidade, pela ancestralidade, por todo um campo de energia do feminino, por exemplo, né, Fê? A gente sabe o que se move nos campos sagrados feminino, de tudo que tem de muito concentrado, de dor nesse campo do sagrado feminino, e do sagrado masculino também, né? E de poder sanar isso tudo, curar isso tudo, para que a gente volte a se encontrar com esses sagrados, né? Desde nós, nosso sagrado, para de repente haver um encontro de sagrado, que aí é legal esse encontro de sagrado também. Está desde a pureza e da presença, desse estado mais em consciência. Eu acho muito bonito o que a gente está abrindo aqui. eu acho que agora tu sintetizou toda a live, assim, foi muito bonita essa tua última fala mesmo, né? Nós estamos aqui com essa proposta de liberar os bloqueios, os traumas, e a partir disso a gente libera todo o nosso potencial, porque esse fluxo ele começa a fluir,
né? E uma pessoa perguntou assim, como que eu faço para poder fazer práticas, exercícios para liberando, né? Foi uma pergunta que eu vi aqui na live. E outra pessoa perguntou, mas pode ser perigoso? Liberar essa energia da vida em nós pode ser perigoso, né? Então, eu acho que essas são umas perguntas agora que a gente pode fazer para poder ir encerrando a live. Claro. Encerrando com as perguntas, né? Existem, a Fê sabe, várias formas que ainda são praticadas e foram praticadas bastante, de autogerar uma, entre aspas, ativação, um despertar dessa energia Kundalini através desse corpo físico, né? Que graças a Deus temos um corpo físico para ver essa experiência. Eu não uso essas técnicas, eu não fiz. Eu fiz muito poucas quando eu comecei a fazer alguns trabalhos da Bel, né? Que eram uns trabalhos que tinham algumas práticas, e eu pratiquei, mas eu não sou, não é meu campo, né? Não entrei aí. Então, eu já entrei no campo da transmissão. Então, da energia instantânea em nós, através de nós, não autogerada, senão que num campo de você acompanha, no caso seria, né? Eu acompanho essa pessoa numa sessão privada ou num campo energético, onde essa energia, como eu vou repetir, em mim, através de mim, flui, e no campo, através do campo, flui instantaneamente por um presente que recebemos da humanidade, que isso acontecesse dessa forma nesse momento. É assim que eu consigo entender e experimentar. Então, dentro disso, para responder a tua pergunta, eu não aconselho um trabalho não acompanhado. Porque eu também, dentro dos trabalhos até hoje, nesses 4 anos, com todos os grupos que acompanhei, sessões que fiz, tudo que experimentei, encontrei situações muito delicadas desse movimento muito intenso. Então, se acontece de forma espontânea na vida, que também tem várias pessoas que me relataram esse despertar de forma espontânea, é outra coisa, a vida está dando aquilo ali. Mas eu tenho duas questões. Uma é, num trabalho sozinho, onde você está fazendo dessa forma, não na autogeral, tá? Eu estou falando no campo em transmissão. Você, dependendo de onde você está, e de quem é esse campo que está deitado com você, isso é uma conclusão que eu estou chegando há pouco tempo agora, se não tem uma antena principal nesse campo acompanhando, essa resposta não vai ser a mesma como experiência para você. Então, eu entendo que o outro, que eu chamo de antena, tá? Eu falo, gente, eu sou uma antena, recebo sinal, distribuo aí. Falo uma brincadeira assim, né? Então, essa antena, ela é vital nesse campo. E, então, essa antena também, eu faria muito cuidado com essa antena, porque eu presenciei em campos coisas muito perigosas, de pessoas que não voltavam à consciência. Tivemos algumas questões bastante sérias, que eu fiquei pensando, meu Deus, isso aqui, em quem tá não tem um pouco de história, de caminho, de recurso, como é que você resolve isso aqui? Não resolvia com banho de água fria, não resolvia com muitos recursos que a gente utilizou. Então, tem que ter muito cuidado em mover essas energias. A gente, como fala com criança quando está brincando com fogo, vai se queimar? É mais ou menos por aí. Então, por duas questões. Porque pode ser muito perigoso e porque talvez aqui você sozinho não vai chegar numa liberação de trauma mais acompanhado e mais ajudado e mais sustenido, como fala em português. Acompanhado até o final desse processo, dessa sessão, né? E acompanhado de alguém é diferente o que você também se predispõe a viver. Para mim tem muitos pontos, não sei se a Fê pode complementar. Não, eu acho que assim, a gente pode sempre fazer o autogerado ou facilitar essa liberação, sim, em práticas individuais, não nessa potência que a gente pode viver a partir de uma experiência de uma vivência, né, proposta, mas assim, uma das coisas que é caminho meu e é caminho da Dani, primeira coisa, alimentação. A alimentação é fundamental, porque quanto mais intoxicado, mais embotado está o corpo, menos você vai conseguir liberar essa energia. Porque o corpo está muito embotado mesmo, intoxicado, né? Então, alimentação é o primeiro caminho que eu posso fazer para ir, com o tempo, podendo liberar a energia, o fluxo da energia no meu corpo. Então, alimentação, exercícios respiratórios, pranayamas, são ótimos também, que são possíveis de fazer, né? E aí tem várias, que daí, claro, acho que as pessoas têm que buscar as práticas
com professores que sabem orientar, que sabem o que estão propondo também, né? Mas existem caminhos que a gente pode fazer no nosso dia a dia para facilitar essa liberação, né? E trabalhar nos seus processos individuais. Claro. Nos emaranhados, né, que fala muito a minha mãe, no que está vindo do campo dos ancestrais, que eu estou nos padrões de repetição. É isso, esse trabalho ali que eu posso fazer, meu pessoal, no dia a dia, para ir liberando tudo isso em mim. E claro, eu posso aprofundar isso nas sessões, eu posso fazer uma experiência mais profunda e ajudar nessas liberações numa sessão com todo esse cuidado com uma pessoa que tem essa responsabilidade, esse compromisso de ser uma boa antena, né? Vamos usar essa palavra, né? E que tenha também a experiência de sustentar os processos que acontecem, que não são fenômenos comuns, por exemplo, uma pessoa ficar mesmo expandida e não conseguir voltar para ancorar de volta, como que eu faço para ajudar essa pessoa a voltar, ou se a pessoa entra numa memória de muita dor, como que eu vou conduzir o processo dessa pessoa, né? Então, esse cuidado a gente tem que ter e a gente pode sim ajudar, né? Nesse processo no dia a dia, com as escolhas, com o hábito de vida, para que a gente possa sim chegar no momento de maior liberação, alcançar o nosso maior potencial. Nós estamos tendo uma oportunidade, assim, para a gente até ir concluindo a nossa live, nós estamos tendo uma oportunidade única mesmo, como a Dani falou, como humanidade, nós estamos tendo processos de bastante desafio, assim, de muito profundo no nosso inconsciente, na sombra, né, ali naquilo que está forte, eminente dos nossos emaranhados, ao mesmo tempo que a gente está tendo uma oportunidade de ir muito elevado, né? Entrar nesses estados elevados de consciência como nunca, assim, pelo menos dessa era que a gente conhece, a humanidade conseguiu acessar tão facilmente, tá? Muito disponível para nós. Só que a gente tem que entender que tanto em cima quanto embaixo são experiências. E a gente vai precisar ir em cima, vai precisar ir embaixo para chegar e equalizar no meio. Porque aqui, onde nos encontramos, nesse estado, né, de equilíbrio, que estamos, pelo menos, a nossa busca, né, para essa volta a esse estado de completude interna, né? E eu acho que é isso, assim, a nossa live. Foi lindo. Parei pouco, assim, fomos pairando coisas, é difícil ser, assim, fazer um caminho, né, mais objetivo quando a gente fala de algo que é tão subjetivo, mas né, que as pessoas consigam pegar partes do que foi falado e levem como sementinhas aí, levem perguntas, né? Essas perguntas, eu gosto muito de fazer pergunta, porque movimenta o pensar, movimenta a reflexão, então que possam transformar a nossa live em perguntas. E a pergunta né, de que forma que eu estou me colocando nas experiências na minha vida, de que forma eu, como terapeuta, estou oferecendo isso para as pessoas. Claro. E a gente... O cuidado com isso, né? Tanto quando você se entrega a buscar um espaço para você, aí estava descarregando meu telefone, como quando você também escolhe isso como um caminho de acompanhamento para outras pessoas, né? Acompanhar pessoas num processo. Isso a gente quis trazer. Eu agradeço muito a paciência. Obrigada por esse encontro, por essa... Eu achei ainda conversa. Se ela servir para alguém depois também é maravilhoso, porque de repente sempre tem alguma luz que vai acender em alguém de uma parte da conversa, né? Obrigada a todos pela paciência, por escutar a gente. Isso, de seguir nesse caminho do despertar da humanidade que somos e vamos seguir sendo. Obrigada pelo convite, obrigada pela sua presença, obrigada pela presença de todo mundo e um beijo enorme e obrigada ao Florescer por tudo que sustenta também. Um beijo.